Olá, minha Paraíba, muito boa tarde, 24 de janeiro de 2022, segunda-feira, estamos abrindo a semana aqui. Que bom poder reencontrá-lo no Rede Verdade, na programação da sua TV Arapuã. Olha só, não perde a conta, tá? Tá esse ano, um ano de disputa ao governo da Paraíba, e você vai acompanhando aqui a nossa programação e ficando por dentro de todos os nomes que já estão postos e aqueles que ainda se colocarão aí para a disputa tão acirrada e esperada para o governo da Paraíba em outubro de 2022. No programa de hoje eu apresento um nome que foi lançado neste final de semana pelo PSOL. Eu estou falando da professora Adjani Simplício, que está aqui comigo, aqui um cumprimento. Professora, muito boa tarde, seja muito bem-vinda aqui ao Rede Verdade. Boa tarde, Luiz. Obrigada pela oportunidade. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Bom demais. Todos e todas. Vamos fazer aquelas pessoas que não lhe conhecem, se lhe conhecerem hoje e saber um pouco o que você pensa aí para esse debate, para essa discussão em 2022. Só para você ficar registrando aí e lembrar, o governador João Azevedo publicamente já declarou que é candidato à reeleição. Você teve também o lançamento oficial da pré-candidatura do deputado federal Pedro Cunha Lima, pelo PSDB, e também o lançamento e o anúncio, pelo menos, oficial também, da pré-candidatura da vice-governadora Lígia Feliciano, do PDT. Então, até agora, até então, três nomes estavam anunciados e lançados aí para essa disputa. Nesse final de semana, o PSOL anuncia, oficializa a pré-candidatura da Adjani Simplício. Falta ainda a expectativa que se gera aí em torno do nome que vem lá da base do presidente Jair Bolsonaro. Se falam alguns nomes, mas não tem nada oficializado. E também ainda a expectativa sobre a posição do MDB, do senador veneziano Vital do Rego. É nesse quadro que a professora entrou a partir desse final de semana. Professora, para que as pessoas lhe conheçam, quem é a Adjani Simplício? Fala um pouco da sua história, naturalmente, de vida, até ter chegado no PSOL, até ter chegado até aqui, pré-candidata ao governo da Paraíba em 2022. Então, eu sou a Adjani Simplício, eu sou pedagoga, professora formada pela UFMG desde 2007. Desde que eu me formei, eu já trabalhei no setor público, já ingressei como uma funcionária pública na defesa da educação pública. E venho para cá. Você é mineira ou paraibana? Eu sou norte-riograndense. Tá. Morei em Minas e agora faz uns 10 anos que eu moro aqui, em João Pessoa. E nesse momento eu chego também, ingresso no serviço público, continuo essa militância pela educação pública, ingresso também nos movimentos de mulheres e aí conheço o PSOL como uma opção onde as mulheres podem ter vez, voz, né? E a gente tem a nossa luta por direitos, ela é endossada pelo corpo do partido. E venho construindo o partido desde então, a partir da setorial de mulheres, e hoje ocupo a tarefa de presidenta do diretório estadual, eleita junto com a minha chapa, PSOL Popular, no último congresso no ano passado. Do ponto de vista de vida partidária e política, sempre se filiou ao PSOL, ou já veio de outra sigla partidária? Não, sempre iniciou já no PSOL. E já teve a experiência de disputa? Você teve em 2018 na chapa do Tasso, é isso? Conta pra gente suas experiências eleitorais. Então, essas experiências elas foram construídas a partir dessa perspectiva de que as mulheres devem ocupar as instâncias partidárias e ocupar a disputa política pública. E aí a minha primeira opção foi compondo a chapa com Tasso Teixeira, o companheiro nas disputas pela governança. Pelo governo em 2018. Pelo governo, isso. E depois eu construí a candidatura enquanto vereadora, candidata a vereadora aqui no município de João Pessoa, em 2020. E agora nesse momento agora seguinte, que é representando essa pauta de uma forma mais protagonizada, mais diante, né, da chapa nessa construção. E, enfim, é um grande desafio. Tá, como é que você avalia, assim, onde se posiciona o PSOL numa disputa dessa aqui no governo da Paraíba? Como é que você encara essa disputa com os nomes, pelo menos esses que eu já comentei aí, o governador que vai para a reeleição, uma vice-governadora numa disputa, um deputado federal, enfim, filho de um ex-governador e neto também do ex-governador. Como é que você se encara com esses nomes todos nessa disputa? Então, o desafio está justamente aí. A gente vive um cenário, um histórico de permanências, né? Familiares, permanências de
grupos políticos numa liderança nos poderes instituídos, e a gente vem, enquanto pessoal nesse campo, se colocando enquanto uma divergência, enquanto uma opção política para o cenário que a gente sempre conheceu ou que sempre viveu no Estado. Então, a gente vem trazendo explicitamente um programa de combate à política da ultradireita, que fragiliza a vida dos trabalhadores, que, enfim, esse último momento político a gente tem vivido um abandono da política sanitária, um abandono da política econômica no que diz respeito ao cuidado com a classe trabalhadora, e a gente vem ocupando esse espaço, que continua nessa disputa, para trazer exatamente essas narrativas que são esquecidas pela política tradicional. A pauta será mais nacional ou estadual, ou localizada com problemas do dia a dia de quem vive na Paraíba, ou essa pauta nacional, inclusive anti-bolsonarista, ela estará muito mais, enfim, próxima no discurso de vocês? A gente não pode distanciar a pauta local da pauta nacional, né? O desastre que tem acontecido, o desgoverno que tem sido posto de cima para baixo da federação para os estados, ele nos fragiliza também aqui. E a gente não pode se distanciar dessa disputa presidencial, da disputa do que significa o caráter político que a atuação das políticas públicas tem tomado nos últimos momentos, nos últimos anos, especialmente com o avanço do bolsonarismo. Então, a gente não pode desvincular essa pauta, a gente não pode desvincular o nacional do que está acontecendo aqui localmente, especialmente quando a gente verifica as relações que existem entre o poder constituído, quem já está, e as relações de proximidade com esse bolsonarismo, que é um movimento que quebrou o Brasil. Agora, em 2018, vocês rodaram aí um pouco o Estado, ou dentro das limitações ou não, enfim, mas qual foi o panorama que você pegou ali em 2018, assim, o que você traz para 2022 em relação à Paraíba? O que vocês mais escutam hoje, o que você gostaria mais de transformar diretamente aqui no Estado? 2018 foi uma grande oportunidade, especialmente para mim, né, de conhecer as lideranças políticas no Estado da Paraíba. E também de conhecer os movimentos, né? Porque o pessoal tem isso, tem um enraizamento político nos movimentos sociais. E a gente conhecer como que esses movimentos estão se articulando e o quanto que desejam mudança pelos municípios do interior foi algo que foi muito enriquecedor para nós, e por isso a gente permanece com esse projeto de esperançar na política, trazendo uma outra perspectiva. Tá bom. Vocês tiveram quantos votos em 2018? Você lembra? Eu estava tentando ver aqui se chegava aí... Eu não consigo me recordar. Mas quem está em casa perguntando, olha, o pessoal coloca candidatura ao governo para marcar a posição ou para fazer a disputa mesmo e tentar... Ou vocês têm a consciência de que, olha, dentro dessas estruturas todas, a gente entra para marcar a posição, deixar ali algum discurso. Vocês não fazem aliança pós primeiro turno e tal, assim, qual é a leitura? Tem alguma diferença na postura do pessoal para a eleição de 2022? Vocês estão concorrendo para a competitividade, para marcar a posição? Tem possibilidade de aliança lá na frente, se caso, enfim, não conseguir no primeiro turno lograr êxito? Então, a gente tem essa perspectiva, como você falou, de marcar posição, mas a gente não abandona que nós estamos numa disputa. E aí é uma disputa que não é apenas uma disputa eleitoral, mas é uma disputa de projeto de sociedade. O que a gente tem para oferecer para as pessoas, o que a gente tem enquanto programa de partido, enquanto a gente tem enquanto princípios de partido, de atuação parlamentar. A gente está aqui para dizer, olha, nós estamos no jogo, estamos nesse jogo para poder dizer que o povo pode ter representação, que as pessoas, trabalhadores e trabalhadoras do nosso Estado, podem se ver representados. Eu sou uma trabalhadora, os meus companheiros que estão disputando, que pretendem disputar a chapa, são também pessoas trabalhadoras. Então, a gente não tem vínculos com essa velha política e a gente quer exatamente construir outro caminho. E esse outro caminho pode não ser amanhã, como resultado imediato de uma majoritária, mas pode ser como outros resultados possíveis e outros discursos que a gente vai alcançar dizendo estamos aqui. E essa disputa majoritária acaba também abrindo espaço para que as vagas na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa, por parte do pessoal, também sejam disputadas. Vocês vão entrar com chapas proporcionais fortes para esse debate? Já tem nomes para isso? Sim, estamos na construção de uma chapa bem diversificada, onde a gente vai estar trazendo
companheiros e companheiras do interior, onde a gente vai estar construindo uma chapa coletiva com mulheres negras. A gente tem também o nome do companheiro Tássio Teixeira, que já está posto nessa disputa como pré-candidato para deputado federal. E estamos construindo também a composição da chapa da forma geral. Nossa vice, candidata a Senado. Vocês terão um candidato a presidente da República, o PSOL? Nós estamos apoiando, junto com uma unidade de esquerda, a candidatura do presidente Lula. Então, aí eu ia perguntar, se nacionalmente o pessoal está ali acompanhando com o Lula, voltando aqui para o Estado, dá para se trabalhar alianças nesse sentido? O PT aqui ensaia uma candidatura própria, ou ensaia um apoio próprio. Vocês, enfim, para 2022, há uma porta mais aberta para alianças? Sobretudo com o PT? Você mencionou das diferenças do processo eleitoral anterior para o de agora, né? E hoje a gente tem uma diferença muito explícita que diz respeito às regras construídas pela deforma política. E aí a gente tem agora os contornos de uma federação a ser construída, e nós estamos construindo, e o PT também está construindo de forma individual, né? Então a gente tem, claro, a necessidade de que, para derrotar o bolsonarismo, nós temos que apoiar um nome forte à presidência. E a gente hoje tem como esse nome forte o ex-presidente Lula, mas a gente também tem os nossos limites estaduais e tem os limites que são esses contornos dessa federação que estão ainda em construção. Tá, enfim, um dos grandes objetivos, para não se perguntar, o primeiro objetivo da esquerda hoje no Brasil é derrotar Bolsonaro? Certamente é um objetivo principal. E, junto com ele, combater essas políticas neoliberais e a política da ultradireita que tem massacrado o povo trabalhador. Tá. Vou querer ouvir um pouco suas propostas em relação, ou pelo menos algumas leituras de alguns casos aqui na Paraíba, especificamente, mas entre elas, segurança pública. A gente vai falar, mas a gente vai ouvir aqui o governador João Azevedo, que num vídeo, num pronunciamento sobre esse momento em que a sociedade paraibana passa em relação ao receio de algumas ocorrências policiais, ao receio ali por parte de algumas ações da polícia não estarem nas ruas. O governador João Azevedo gravou um vídeo, anunciou dizendo que, inclusive, iria recorrer à justiça, caso fosse necessário, para garantir a segurança para a população da Paraíba. Vamos ouvir o governador João Azevedo. No sentido de tranquilizar a população de um modo geral sobre movimentos que estariam ocorrendo dentro da Polícia Militar e que possam comprometer o clima de segurança e estabilidade que nosso Estado vem desfrutando nos últimos tempos. Qualquer reivindicação salarial é legítima e democrática, desde, é claro, que seja feita nos limites da lei e da ordem. Desde o início do ano, abri diálogo pessoalmente com as entidades representativas de todos os trabalhadores que fazem parte da segurança pública do nosso Estado. Atendemos a maioria de seus pleitos, e o que não foi possível atender nesse momento, devido à lei de responsabilidade fiscal e à capacidade financeira do poder público, nós comunicamos, olho no olho, e em alguns casos nos comprometemos em implantar quando fossem estabelecidas as condições adequadas. Reivindicações antigas e históricas da categoria foram atendidas, a exemplo da paridade entre os policiais da ativa e os inativos e pensionistas. Todos tiveram o mesmo aumento salarial. Resolvemos a questão da chamada Bolsa de Desempenho, um subterfúgio criado lá atrás para não se dar aumento real de salário, principalmente aos reformados. Já nesse mês de janeiro, todos, ativos e inativos, receberão a incorporação de 20% do valor da Bolsa, com o compromisso assumido de completar os 100% nos próximos 4 anos. Demos um reajuste salarial de 10% a todos. Aumentamos plantões extras em até 92,9% para cabos, soldados e sargentos, e do cartão alimentação em 24%. A menor remuneração de um soldado será de R$ 4.206,87. Incluindo os plantões, esse valor poderá chegar a R$ 6.800, podendo ser ainda maior se as horas forem prestadas em finais de semana, o que elevará a remuneração total de um soldado ao patamar acima de R$ 8.000. Isso tudo
vai impactar a folha salarial em 250 milhões de reais por ano, apenas com a segurança. Além da questão salarial, nós realizamos mais de 7.700 promoções de policiais nos últimos 3 anos. Investimos pesado em armamentos, viaturas, coletes, munição, equipamentos e câmeras de monitoramento, dotando nossas polícias com o que há de mais moderno para se combater a criminalidade e oferecer segurança ao nosso povo. Prova disso foram os sucessivos índices positivos e as premiações nacionais que reconheceram nossas polícias como uma das melhores do país, sendo a primeira do ranking no Norte e Nordeste. Apesar de tudo isso, disso que está sendo feito, existe um movimento político no interior da tropa que insiste em não reconhecer todo esse esforço e trabalha com a desinformação para fomentar um clima de acirramento e divisão interna no seio da Polícia Militar. Eu quero dizer a todos os setores minoritários que não vamos tolerar indisciplina e quebra de hierarquia na tropa. Já determinei aos comandos militares que tomem as devidas providências para coibir quaisquer atos que caracterizem tais procedimentos e a devida punição dos seus responsáveis. Para proteger a população e manter a ordem, irei às últimas consequências. Não admitirei coisas do tipo como operação padrão ou greve branca, como foi insinuado em áudios e vídeos por quem está na política e tenta usar os policiais para confrontos inconstitucionais e fora de propósito. Policial é para combater o crime, promover a paz social e proteger a sociedade, e não para fazer política partidária e eleitoral dentro dos quartéis e dentro da categoria. Não me furtarei, em nenhum momento, a acionar o Ministério Público, a Justiça Paraibana, se for o caso, para restabelecer as funções hierárquicas e constitucionais das forças de segurança. Espero não ter que fazê-lo, mas para manter a ordem e a convivência harmônica da sociedade paraibana, jamais fugirei às minhas responsabilidades. Tá, esse foi o pronunciamento do governador João Azevedo, divulgado na manhã desta segunda-feira. Ó, a gente vai rapidinho para o intervalo comercial. Na volta, a gente continua ouvindo aqui a Djani Simplício, ela que foi lançada esse final de semana pelo PSOL como pré-candidata do partido ao governo da Paraíba. Vamos saber o que ela está pensando aí de Paraíba para 2022. Daqui a pouquinho a gente está de volta.